professor de história ensina o que seu pastor não ensinou. A nossa irmãzinha aqui, ela é protestante. E ela começou a gravar vídeos contra a Igreja Católica, né? Porque isso dá visualização. Qual que é o problema? A ignorância dela. Ela está expondo a ignorância dela, né? Ao falar que a Igreja Católica começou no ano 300. Isso é uma mentira grande, né? Vocês católicos aí, como esse nosso amigo aqui, eu sei que não é a maioria, que acreditam que o Novo Testamento surgiu com a Igreja Católica. A Igreja Católica surgiu de fato 300 anos depois de Cristo. Agora vamos ensinar ela com um historiador, catedrático em história da igreja primitiva. Ateu, não é católico. Se eu for católico aqui, ela não vai aceitar. Vamos colocar aqui um historiador falando quando começou a Igreja Católica. 80 da Era Comum, o cristianismo ele já era uma religião até mesmo reconhecida pelo Império Romano como sendo distinta do judaísmo. Então é a partir deste momento em que nós temos uma distinção, em que os evangelhos estão sendo escritos, em que a igreja está tendo uma liderança, em que tudo aquilo que é a raiz daquele catolicismo que nós vamos conhecer posteriormente está ali, é que nós temos então aquilo que poderíamos considerar como o surgimento da Igreja Católica, como a conhecemos. Então é a partir deste momento em que nós podemos já afirmar com uma maior segurança que temos uma Igreja Católica. Mas aqui algo que é muito importante de se afirmar é que a Igreja Católica ela não é um evento que pode ser colocado na história. Ela não é um evento específico da história que marca, que a partir deste momento nós temos uma Igreja Católica. Ela é um processo que se inicia a partir do momento em que os apóstolos resolveram que iriam abrir a sua comunidade para aderir aos gentios, até o momento em que nós temos então, pelo menos, os evangelhos do Novo Testamento, que irão fundamentar as doutrinas católicas sendo escritos. Então é todo um processo que envolve todo o primeiro século e talvez ainda o início do segundo século, em que nós já temos até mesmo os cristãos se denominando como católicos, como nós encontramos na carta de Inácio de Antioquia. É a partir deste momento que nós temos a origem da Igreja Católica. Torna de fato a Igreja Católica como sendo a instituição mais antiga do cristianismo no mundo até os dias de hoje. Ela realmente tem a sua origem apostólica. No V século é a data final, em que nós podemos colocar como o cânon tendo finalizado no V século, e é por isso que chegou até nós com os 27 livros nos dias de hoje. Então nós vemos aí que a questão de cânon do Novo Testamento é algo que foi bem lento e bem gradativo. É um processo histórico bem grande que nós temos aqui. E também ao compreender sobre a questão do cânon do Novo Testamento é que muitas vezes nós temos alguns problemas com relação a uma nova teologia que começou a surgir a partir da Reforma Protestante. Então nós estamos ali adentrando para o século XVI. Isto porque, segundo o protestantismo, se considera que, em questões de doutrina para a igreja, se deve ter como norma uma ideia chamada de sola scriptura. Mas isso é um problema porque os primeiros cristãos eles não poderiam ter ainda essa norma de sola scriptura, porque eles ainda não sabiam o que era a Escritura. O Novo Testamento ainda não estava formado. Por exemplo, nos 100 primeiros anos da história do cristianismo, ainda não se tinha uma ideia do que seria realmente Escritura dentro do Novo Testamento. Então,